Fica à vontade, pode sentando na poltrona. Eu sou Léo Strack. Meu nome é Jason. E essa é a Psicologia da Coisa. Bom, hoje a gente está aqui com um convidado, né? Eu estou nessa proposta de trazer um convidado por mês. Então, o convidado desse mês é o Jason, que foi meu colega no estágio na ecoterapia. E agora eu convidei ele para a gente fazer esse bate-papo sobre o censo que o CFP está fazendo. Mas, então, antes disso, Jason, pode se apresentar para os nossos milhões de telespectadores. Mas então, para minha audiência também de milhões, né? Meu nome é Jason. Como dito, sou psicólogo, né? Fazendo agora, especializando em sexualidade. Olha aí. E basicamente é esse meu currículo, né? Não tem muito a acrescentar. Pô, essa da tua especialização em sexualidade eu não estava por dentro, meu. Vamos trocar umas ideias aqui para um convidado futuro já, né? Pô, Pô, vamos lá então. é uma boa, né? É um tema que eu gosto, mas ainda não botei muitos vídeos no YouTube, porque é polêmico, mas... É difícil fazer esse troço de nicho, né? A gente vai para lá, vai para cá. Sabe que me pega esse É, negócio do nicho, porque na clínica tu atende de tudo, né? Mas daí tu vai falar só de um tema. sim. Me pega essa coisa aí. Ainda mais início, né? Entrando no mercado, tu tá, tipo, atirando para tudo que é lado, praticamente, né? Tu tem algumas coisas ali, tipo, isso não é bem a minha área, isso aqui não sei o quê, mas tu tá, assim, olha, o que vier, né? Eu preciso fazer o meu nome. E nada traz mais paciente do que ter pacientes. Então, Exato. não adianta. É da onde que vem, né? Até tem essa É, cultura da indicação, mas ela é muito fraca. sim. Tu minimamente consegue definir, bah, olha, esse público eu não atendo, mas o que vier veio, né? A gente É, acolhe. a gente mais diz o que não atende do que o que atende, né? Mas vamos para o tópico central aqui do vídeo, né? A questão do censo do CFP. Eu fiquei sabendo pelo post, pelo stories que o Jason fez no Instagram, e até te perguntei ali, né, no direct, como é que é isso? Não sei o que, tu me passou algumas informações, mas eu admito que eu não fui pesquisar muito qual que é a intenção do CFP com esse censo, né? Tu chegou a Uhum. dar uma pesquisada, Jason? Tu tem alguma ideia? Qual é que é? Assim, claro, eu não sou nenhum especialista na área, né? Mas Mas não é a primeira aqui vez a que gente eu. não cita referência porque compromisso com a verdade é baixo. Assim, né? Ah, beleza. Vamos fazer algumas negações, então. Mas então, como é que eu conheci o censo, na verdade? Não foi dessa vez. O CFP ele já fez outros censos no passado. E ele é muito importante para te conhecer um pouco da realidade do psicólogo brasileiro. E quando Sim. tu vai fazer pesquisas, eu quero estudar sobre como que tá os estagiários da psicologia, como que tá o psicólogo e a saúde mental dele. O Uhum. censo ele serve muito de base de dados para a gente entender minimamente assim a realidade da categoria. Sim. E fazia muito tempo que não tinha um censo. Olha, eu não vou estar mentindo, mas acho que o último foi de 2015, se não foi Ah, só com mulheres. E tem um outro anterior, mais antigo ainda. Então a gente tinha muito poucos dados, porque, pô, de 5 anos, sim. né? Pô, Em né? 5 muda 10 anos, eu acho, muda tudo, Dá né? tempo de tu fazer uma graduação, né? Entrar e te formar psicólogo, sabe? 2 vezes. É. Então, então eu já estava sentindo essa falta, porque eu fiz algumas pesquisas, né, quando eu precisava fazer artigos científicos, né, e não tinha informações, não sabíamos muita coisa. E agora veio essa demanda que eu achei bem legal, bem positiva. A gente precisa entender a realidade, né, do psicólogo, assim como o IBGE lá, né? Não é o IBGE, é o IBGE, né, que faz o censo do Brasil inteiro. Que eu me lembre, sim. É, Instituto Brasileiro de... isso. Agora eles estão com algumas dificuldades por causa do governo, né? Mas, enfim,
Não vamos entrar nos méritos, o É, censo foi cancelado do não vamos Brasil. entrar em política agora, mas vai vir Não. depois. Mas depois a gente pode dar umas chineladas. Mas agora. Mas, enfim, né? Questões à parte, né? Vamos ter um censo agora e a proposta dele é bem bacana. Agora, se é ou não é, vamos conversar. Se vai chegar nisso, né? Vamos É, conversar. pois é, porque assim, eu lembro que eu me ferrei durante a graduação porque eu resolvi adiantar a cadeira de estatística. A minha cadeira Nossa. escorregando aqui. Eu me ferrei na graduação porque eu resolvi adiantar a cadeira de estatística, né? Eu deixei de fazer Psicologia Social 2 para fazer estatística, porque eu gosto dessa parte, assim, né? E aí, quando tu falou do censo, eu fiquei, pô, legal, levantar alguns dados interessantes, pô, que perguntas que vai ter, como é que elaborar, vai ser, né? Fiquei curioso realmente, assim, né? E aí, fui lá fazer o censo, né? E aí, assim, a primeira coisa que me chamou a atenção, depois, eu até elaborei aquelas questões, né, que eu te mandei, mas depois eu fiquei pensando, cara, eles não pedem para tu botar o teu CRP, eles não pedem em nenhum momento para tu fazer um login. É o login da conta do Google. Eu até fiquei pensando depois, assim, o que que impede de chegar a minha mãe, se dizer psicóloga e responder lá o que eu disser para ela responder, sabe? Absolutamente nada. Exato, é muito fraudável, sabe? E, tipo, isso compromete muito a confiança que tu tem nos resultados da coisa, sabe? Então, eu tava super levando a sério, tava assim, e depois eu me dei conta disso, tipo, porque, claro, né, vamos pensar assim, tu bota a tua informação ali, tu bota o teu CRP, né? Tu não precisa, isso não precisa ficar disponível quando tá fazendo os resultados, né? Mas é importante tu ter um login para tu saber, ok, essa pessoa já respondeu, esse psicólogo já respondeu, né? Então, e essa pessoa é psicólogo, ela é, né? Porque para ser psicólogo tem que ter registro no CRP. Então, não é qualquer pessoa que veio ali e respondeu, sabe? Ouvindo tu falar agora, né? Isso também, se tivesse esse controle, que não tem, né? Agora tu falou da conta do Google, mas nem isso precisa pelo jeito agora. Não, Ah, acho que não. Posso estar errado, mas acho que nem isso. eu Mas imaginei olha que pelo só, menos a conta do Google devia exigir, né? pois então, mas olha só o dado importante, né, que se perde nisso. O engajamento dos psicólogos, né? Tu com um CRP ali, tu consegue saber como é que tá a movimentação dos psicólogos para, né, compartilhar informações, né, com os órgãos Sim. administradores. E eu não quero já pular para as conclusões pessoais que eu tenho em relação a isso, mas tem a primeira discussão, mas vamos colocando os problemas, né? Que É, isso para mim foi um problema, enfim, intenso, né? sim, sim. Mas aí, né, a primeira coisa ali, o primeiro tópico, mais ou menos, que eu acho que é o que é abordado no censo ali, pelo que eu me lembro, a ordem, assim, né, que é a questão de graduação e formação. Né? A primeira parte ali, ele pergunta, bom, a gente vai dar uma explicada aqui, mas pelo jeito, se tu quiser, tu pode encontrar esse link, entrar e ver o censo por conta, mas a gente vai explicar igual, na boa fé aqui, tu não vai ir lá responder o nosso censo. Mas né, a primeira parte é sobre essa graduação, formação. Então ele pergunta ali, né? Tipo, o que que tu atua, né? Tipo, como é que é a tua, o que que tu faz, né? Em que área que tu atua? Tu é psicólogo clínico, hospitalar, tu é autônomo, não é, né? Ele faz essas perguntas assim ali de início, né? Eu não sei o que que tu achou, o que que tu sentiu, fazer aquela velha pergunta, né? Como é que tu te sentiu nesse momento, Geisa? Ah, é tão estranho estar do lado de cá quando a gente escuta quanto o que que tu sentiu. O que que eu senti, né? Mas enfim. Uh, olha, as minhas impressões quando eu comecei a responder. Eu pensei que ia ser uma coisa que ia privilegiar um pouco mais de dados confiáveis, eu pensei que ia ter algumas
Enfim, que o questionário ia ser um pouco mais adaptável dependendo das questões que tu fosse selecionando. Sim. E eu senti que estava muito subjetivo, muitas questões. Eu senti, né, vamos usar essa palavra, né, que não aprofundou, ficou muito raso, assim, nos conhecimentos gerais, assim, que a gente já sabe que a maioria atua com clínica, né, e uma grande maioria, não, uma segunda maioria com organizacional, e o resto vai pipocando. Aham. Mas foi um pouco desses sentimentos que eu tive, assim, ficou muito raso e com Sim. dados pouco confiáveis. Mas esse foi mais o sentimento do início do questionário, né? Uhum. E como eu tinha dito antes, mesmo que tu colocasse como autônomo, né, as tuas questões, me dava a impressão que o tempo inteiro ele te questionava como se tu tivesse sendo empregado por uma instituição. Então, gerou vários desconfortos, tinha algumas questões ali que, tipo, não tinha, ele presumia que tu era contratado por alguém, CLT ou concursado. Não, Sim. não privilegiava o autônomo, mas foi o que eu senti. É. Agora tô falando, eu até pensei, né? Eu não lembro, tu tinha comentado que esse censo ele já fazia um tempo, né, que estava no ar aí, e a gente foi descobrir agora, assim. Eu não sei se foi elaborado antes da pandemia, mas vamos dar esse crédito, né? Vamos dar esse Uhum, crédito de que realmente, antes da pandemia, era difícil tu ter o teu consultório. Não era todo mundo que tinha essa possibilidade. Então, tu acabava atendendo numa clínica, acabava realmente, digamos assim, trabalhando para alguém, pelo menos a maioria dos psicólogos, eu acredito, sabe? ou pelo Mas menos em parte. né? Mas agora, com a pandemia, com a questão, né, da terapia online, que foi no processo se tinha discussão se era válido, se ia se regularizar ou não, mas foi na chegada da pandemia que o pessoal, assim, comprou a ideia, ok, a gente vai ter que permitir essa terapia online aí, né? Porque a coisa tá preta. Então, ok, a gente vai permitir essa terapia online. E agora sim, né? Bom, ser autônomo, ser psicólogo autônomo, atender, ter o seu próprio consultório virtual, deve ser mais de 90% da população dos psicólogos, né? Eu imagino, porque se tornou muito prático, sabe? Então, vamos dar esse crédito de que eles fizeram eles elaboraram antes dessa popularização da terapia online, né? Sim, Mas isso que tu falou da questão de ser meio raso, eu tive essa sensação, mas eu acho que essa sensação, eu até comentei um pouco contigo, por cima contigo, reflete muito, pelo menos a minha formação na URGS, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Que uhum, foi rasa, assim. Então, por exemplo, eu não tive cadeira obrigatória de terapia organizacional, eu não tive terapia dos esquemas, eu não tive cadeira de família, pelo menos aprofundado, entendeu? Teve um monte de coisa que foi passado super por cima, assim. Então, né, eu acho que é uma realidade infeliz, mas está condizente com a profundidade, né, ou a qualidade da minha graduação, do meu ensino. Eu não sei se tu uhum. tem essa sensação ou não, né? Tu fez, onde é que tu Eu me fez? formei no IBGEM, No IBGEM. Aham. em Porto Alegre, aham. Sim. Ah, então, sem falar, né, bem ou mal do IBGEM, eu concordo que não tivemos tudo, né, nas nossas graduações, né? Por exemplo, organizacional praticamente foi aprender a ler currículo e editar o teu currículo, era isso. Sim. Mas o raso que eu senti foi em relação a números mesmo, porque eu não comentei na minha apresentação, mas eu estudava matemática, né? Não cheguei a me formar, mas eu fiz uma boa parcela de graduação em matemática, né?
Sim. bacharelado em matemática e eu gosto de números. Eu não, né, programação, computadores, escovar bit é uma coisa que eu gosto, né? Conectar e desconectar microfone antes da Exa- gravação, né? Ensinar o coleguinha a conectar e desconectar, só para deixar mais claro aqui o contexto. O senhor já reiniciou e ligou o modem de novo? É, tipo, bem avançado. Então, e daí, né, baseado nisso, da minha perspectiva, eu achei que ficou bem pouco apresentável bem pouco aprofundado. Uhum. Não, para mim, não tem tanto em relação à graduação. Achei mesmo que ele ficou faltando números, mas é porque eu também tenho uma experiência anterior e acho Diferenciada, né? diferenciada, e eu acho que os psicólogos agora vem um preconceitozão ali, que não gostam de números. É, né? Não gostam de números, não gostam de organizacional, de algumas coisas assim, né, que a gente está vendo, Mas talvez, aí. é que tu Mas, falou também uma coisa que me chamou muito a atenção. O censo do IBGE, por exemplo, ele tem toda uma organização estatística, estudos, como é que tu vai classificar a etnia das pessoas e como para sim, ser muito para te tentar expressar a realidade sem ofendê-la, digamos assim, né? sim. E me pareceu, só pareceu agora, né, Estamos falando da vozes. nossa percepção aqui, né? Não da Exatamente, realidade. né? Bibliografia, vozes da minha cabeça, que não houve um estudo muito aprofundado assim para fazer o censo. Parece que Sim, eles simplesmente pegaram algumas dúvidas assim, vamos ver o que acontece, vamos tentar ver a opinião dos. Tipo aqueles formulários, né, que os graduandos fazem para enviar para as pessoas, né, para fazer seu TCC, mas nem é. estudou bem o que vai ser daquele formulário. Vamos ver no que vai dar. Que, Foi meu conven... é, sentimento. que convenhamos, né? É até uma exigência, talvez, do psicólogo ter conseguir deixar um pouco de lado esse olhar generalizante e conseguir olhar o caso a caso, né? Então, vai ser difícil para o psicólogo fazer esse outro lado. Entendo, é totalmente compreensível, ainda mais para quem é, de repente, psicólogo clínico, né? Para a maioria, eu acho, das atividades profissionais do psicólogo, vai exigir esse olhar do caso a caso e essa não generalização, essa não, como é que eu vou dizer assim, numeração, né, da coisa, Uhum. assim. Então, é compreensível também, mas talvez para um censo não seja tão adequado, né? Daí agora, te ouvindo, eu fiquei pensando, não sei como é que foi elaborado mais uma vez, mas será que realmente é para o psicólogo elaborar um censo? Será que será que é da nossa Né? alçada fazer uma coisa dessa? A gente não precisa fazer tudo, né? É, Contrata aí a é, Datafolha, a gente já paga uma boa de uma anuidade, né? é. Então, acho que dinheiro tem, né? Então, E tudo é aí eu, EAD mesmo. e aí eu acho que entra uma coisa que para mim foi um tiro no pé, assim, que nessa escolha de perguntas, porque eu terminei essa primeira parte mais ligada à formação e a um pouco da atuação profissional, assim, eu terminei triste, porque eu me dei conta que muito provavelmente eu vá passar a minha vida inteira, né, ou 90% da minha vida profissional como psicólogo, atuando em uma atividade que não é exclusiva do psicólogo, que é a psicoterapia. Agora está tendo ali, né, se abriu a votação de psicoterapia deve ser atividade exclusiva do psicólogo, sim ou não, né? Uh, é um debate difícil, eu acho bem difícil, quando a gente Muito. começa a considerar terapias alternativas. Eu era muito assim, sim, tem que ser, bababá, bababá, bababá. E aí eu fui flexibilizando essa minha visão, né, conforme eu fui conhecendo algumas outras coisas, e hoje em dia eu já não sou, eu ainda pendo mais pro sim, mas ainda não sou tão quanto antes, assim, tão categórico quanto antes, mas eu fiquei com essa sensação, assim, de que, pô,
provavelmente 90% da minha vida profissional eu vou trabalhar com algo que não precisa ser necessariamente psicólogo para fazer, porque algumas questões eram justamente essas, né? Ah, tu trabalha com isso, tu ia lá, tu dizia, eu trabalho fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo não sei o quê. Eu botei até ali assim, ó, YouTuber, Instagram, sabe? Porque, querendo ou não, é parte do trabalho, né? E aí, tipo, não precisa ser psicólogo para fazer isso. Ah, psicoterapia atendendo no consultório? Não precisa ser psicólogo para, né, digamos assim, atuar como psicoterapeuta. E me deixou um pouquinho triste, assim, sabe, no final. Eu não sei se tu teve essa sensação ou não, se foi algo muito exclusivo meu, como é que foi, assim, para ti? Eu tô por dentro dessas discussões da exclusividade da psicoterapia, né? Tenho opiniões sobre isso, né? Inclusive, eu tendo mais... Assim, no mundo ideal, sim, mas eu com certeza acredito que vai ser negado isso, porque a discussão Uhum. não se aprofundou. E E um com detalhe. certeza a gente não vive no mundo ideal, né? Então, a gente já Exatamente. questiona esse sim. Porque... Tu vai mexer na psicoterapia dos psiquiatras, né? Então, aí tu vai ter uma resistência gigantesca, afinal de contas, É, eles também estudaram, sim. filósofos também estudaram para fazer psicoterapia, em alguns casos. E tu vai ter aquela Ah, pessoa que faz, né? Sei lá, eu não sei exatamente quais terapias alternativas são é, regulamentadas ou não. Eu não me lembro. Eles têm uma lista ali, mas assim, critérios e tal, não, não é bem claro. Então, assim, vai ter aquele profissional que faz, sei lá, a sua acupuntura, né? Eu não sei, o reiki, e que, cara, é um ótimo profissional, faz uma psicoterapia muito boa, promove saúde mental muito bem, né? E é um uhum, baita profissional, mas não fez, não é psicólogo, não tem um registro no CRP, não tem um registro no CRP, não se formou bacharel em psicologia, né? Tipo, então, pô, impedir esse cara de fazer o bom trabalho dele, sabe? Eu também acho sacanagem, né? eu também acho. Claro, né? Tu vai te formar em 2 dias psicoterapeuta, fazer um curso de Teta Healing em 2 dias ali, tá, é Vai existir esse questionável, tipo de né? coisa, né? Né? Sabe? Mas daí vem aquela pergunta que dói no coração, né? Vai ter Tá, aqueles casos, né, e se do for, terapeuta de Canoas ali, que não era, sei. bah, era fisioterapeuta, se dizia psicoterapeuta, foi acusado de abuso, preso, desprezo, não sei o Ah, quê, tá, e sim. assim, sabe, tipo, que, É né, importante dizer que nenhum profissional, o diploma não te transforma no bom profissional, né? E tu deve ter passado por muitas pessoas, muitos colegas que tristemente são terríveis. A gente sim, vê sim, pacientes trazendo relatos de colegas falando e fazendo absurdos, né? Então, o diploma ele não te garante um bom profissional, né? Tu pode ser um é, doutor, mas tu pode ser um coach. Um coach pode ser maravilhoso, inclusive, né? Mesmo sem sim, formação. E isso dá um questionamento gigantesco, né? Afinal de contas, e aí, qual é o papel da formação nessa coisa toda, né? é, Enfim, daí já sai do senso e a gente já pode fazer um doutorado só desse tema aí. é, mas eu não sei se tu quer complementar, porque senão eu já vou engatar nessa história da formação aí, porque ficou outra pulga atrás da Claro, minha orelha, claro. assim, que eles perguntam, né, de formações extra, ali, além da graduação, né? E assim, aí entra uma crítica minha, tá? Uhum. Porque eu me formei, eu comecei a receber milhões de propagandas de curso disso e curso daquilo e não sei o quê, e curso para psicólogo, como se divulgar no Instagram, desde, né, coisas não técnicas assim da área, ui, a minha cadeira aqui, mas desde coisas não técnicas da área, né, que nem realmente como fazer essa propaganda no Instagram, até, né, tipo, terapia dos esquemas, não sei o quê, aplicada não sei aonde, sabe? E aí entra a minha crítica, sabe? Por quê? Psicólogo já é
já trabalha com várias inseguranças, com vários talvez, com vários se, né? Isso facilita com que tu tenha um profissional meio inseguro ou com uma dificuldade de se posicionar, assim, né? De ser assertivo. E em cima disso, a sensação que eu tenho é que se constrói um mercado da especialização, da graduação, do curso. Tipo um mercado do cursinho, sabe? Que só existe porque a escola pública não consegue dar um ensino de qualidade para fazer tu entrar numa universidade. Então, se cria todo um mercado de cursinho em cima disso, né? E a sensação que eu tenho que se criou um mercado de cursos de especialização, né? E cursos extras além da graduação, que crescem muito em cima da insegurança do profissional recém-formado, né? Então, eu tenho esse meu pé atrás, eu fiquei com esse meu pé atrás, e quando o censo perguntou, e fez tantas perguntas, assim, né, tipo, sobre essas complementações, assim, eu só fiquei mais, essa pulga mordeu mais forte ainda, assim, a minha orelha, né? Eu não sei o que tu acha desse complemento aí à graduação, desses outros cursos. Qual que é a tua opinião? Perfeito. Eu não vou me aprofundar tanto nessas tuas questões, porque eu também não quero transformar o nosso vídeo numa série do Netflix. Mas, mas sim, tem um primeiro aspecto que eu acho importante, é que somos sempre formados temos uma formação continuada, né? A ideia é que o ser humano continue evoluindo e a gente continue estudando ele. Tal como a ciência, ela nunca chega numa conclusão final, ela fica se questionando o tempo todo. Sim. E isso é muito positivo. Desse Sim. aspecto, eu acho maravilhoso. Se questionem sempre, não achem, você pode ter 50 anos de profissão, se questione ainda assim, né? Porque, inclusive, a gente vê gente com muito... Mas, enfim, não vamos entrar na chinelada, senão eu só vou dar chinelada, vira o ranço do dia. Mas eu tive a mesma sensação que tu. Gente, não, é curso para gente para manter paciente, é curso para tratar borderline, é curso para manejo do suicídio, parece que eu tenho a impressão que daqui a pouco eu vou lançar esse curso. Eu vou lançar um curso de como acender fósforo, módulo 1, 2 e 3. Parece que o cara não sabe fazer nada se não fizer um cursinho aqui ou ali. E eles têm aquelas coisas dos gatilhos mental, eles vão ali na dorzinha, na angústia, que todo mundo tem. Eu posso atender há 20, 30, 50 anos, mas óbvio que eu ainda vou ter medo de perder um paciente para o suicídio. Então, e daí tu vem com um curso sem vergonha te dizendo, não, mas eu vou te ensinar a não acontecer mais isso. Eu vou lotar a tua agenda. Então, é um mercado maluco. Eu acho que existe ele mais acentuado por causa da pandemia, porque todo mundo ficou em casa. Existe sim procura. Existe pessoas que naturalmente são inseguras, porque eu acredito que as graduações realmente elas não dão tanta conta, mas tá tudo bem. Eu acredito que elas não dão conta, mas tudo bem. Não, sim. Assim, é um pouco da minha opinião. Somos sempre despreparados. Cada pessoa que chega na minha frente para uma sessão de terapia, eu sou um completo ignorante em relação à questão dela. E às vezes a gente tenta enquadrar essa pessoa. Não, mas essa eu sei atender, essa eu sei o que fazer. Não, tu nunca vai saber. Tu vai descobrir junto com essa pessoa. Se a gente fosse esperar estar 100% preparado para se formar, ainda mais numa área tipo a psicologia, cara, não ia ter nenhum. Os únicos formados iam ser aqueles que iam estar dando aula, porque, né? Então é isso. O que eu invisto? Terapia para resolver minhas próprias questões e não faço supervisão só quando alguma coisa me deixa muito inseguro, assim, e daí não preciso de uma outra opinião e o psicólogo não quer me ajudar. Aí eu vou no meu psicólogo e...
Mas assim, claro. Supervisão eu nem vou entrar, porque eu já me envolvi numa treta. Então, assim, e não é exatamente aqui, né, o assunto, assim, mas, né, porque aí seria realmente um outro, e aí a gente pode até, de repente, né, convidar mais pessoas para falar sobre essa experiência, essa prática de psicólogo recém-formado, né, e entrar nessas questões de supervisão, assim, tal. Mas, olha, tu me tirou um peso do coração, sabe? Quando tu falou dessa questão desse mercado, porque eu tava com essa sensação e eu ainda não tinha tido coragem de expor, assim, para outros colegas, sabe? Então, porque realmente é uma coisa que a gente entra em contato depois de se formar, né? Até tu tá na graduação, tu vai ver aqueles cursos e tal, mas não é tanto. Depois que tu tá formado, nossa, tu assim, realmente, tu é um peixe ali, te jogaram no aquário e tá cheio de anzol e isca ali para tudo que é lado, sabe? Isso. E tem ferramentas, eu não sei se tu sabe, mas lá no Facebook, né, quando tu vai fazer um anúncio, tu tem como especificar, eu quero anunciar para psicólogos e psicólogos recém-formados. Ou seja, tu pega Sim, toda a insegurança do começo da clínica e te bombardeiam. Claro que tu vai sim. ficar estranho com tudo isso, tu vai botar em dúvida tuas convicções e Claro, tu vai é. ficar assustado, claro. Agora tu falou isso, me lembrou até de uma história, um negócio bem interessante que eu vi desses anúncios, né? Que o cara ele começou a usar esses anúncios para expor quantas informações o Facebook tinha da pessoa, né? Então ele começou a fazer anúncios assim. Se tu tá vendo esse anúncio é porque provavelmente tu tem um carro da marca tal, tu te separou há menos de tanto tempo, tu tem tantos anos, que são milhões de informações porque era tudo que ele ia especificando ali para ser anunciado para aquele Uhum. público, sabe? Então, né, com as informações que a gente tem hoje de rede social, tu consegue direcionar tão bem o teu anúncio que para uma situação, e aí entra uma crítica minha, né, em relação ao próprio CFP, CRP, que o psicólogo ele é jogado nesse mercado com pouquíssimas informações sobre o mercado. Ele pode até ter um conhecimento técnico bom, ele pode até conseguir, né, ter o suficiente ali de segurança e insegurança como recém-formado, né, o suficiente para buscar mais informação, insegurança o suficiente para buscar mais informação e segurança o suficiente para se sentir apto para fazer o seu papel, né, atuar como profissional, mas tu consegue direcionar tão bem isso e tu é jogado esses anúncios e tu é jogado tão sem conhecimento do mercado que tu te torna uma presa fácil, assim, né? E aí a gente pode entrar no segundo tópico ali, né, que é a questão de carga horária, remuneração, a questão da tabela, dos convênios, de como trabalhar como autônomo, né? Que, assim, o meu maior professor foi o meu psicólogo, porque eu chegou uma hora eu perguntei para ele, tá, cara, me diz aí, o que é que tem que eu preciso para abrir um consultório? Sabe? Como é que eu faço? Ah, quer dizer que eu posso ir lá e comprar um bloco de notinha e dar notinha no meu CPF? Eu não vou precisar obrigatoriamente fazer uma MEI? Eu não sei o quê. Ah, então, sabe? Porque assim, eu não sabia nada, entendeu? Então, né, como é que foi a tua experiência, assim, né, de mergulhando de peixe novo mergulhando nesse tanque aí, assim? Tá, assim, a minha realidade é um pouco diferente da realidade da maioria dos psicólogos, porque eu entendo muito de informática. Ponto. Né, eu sou um profissional em transição de carreira, já completei a transição, mas toda a minha vida eu trabalhei com números e computadores. Uhum. Já lá pela metade da graduação, eu sabia que no final eu estaria completamente despreparado. Então eu comecei a me preparar já estudando sobre o mercado. O que os Sim. professores muitas vezes nos falavam, o melhor marketing é tu atender bem. E,
e os profissionais vão te indicar. Cara, ninguém indica ninguém, tá tudo. Se tu for nos grupos de Facebook, no WhatsApp, dos Facebook, dos psicólogos, o que mais vai ter gente é anunciando consultório. Olha, aluga aqui meu consultório porque eu tô sem paciente. Sim, Né? Digamos dessa forma, é o que acontece. isso é uma Então, coisa o que eu até mercado. brinquei. Olha, o meu negócio é psicoterapia, não é alugar consultório. Eu não tô tão interessado em alugar consultório, sabe? Tipo, eu quero uma indicação, porque é bem isso, né? Ah, tu te formou agora? Olha, eu tô sublocando. Não, obrigado. Ah, tu tem consultório para sublocar? Olha, eu até tenho, mas não é meu interesse fazer disso o meu negócio, sabe? Sim. Então, E não, claro, eu vou complementar minha resposta, mas isso que tu falou parece que tá todo mundo fazendo tudo menos clínica, né? Porque parece que não tá se sustentando o negócio. É sim. triste isso, é muito triste. Quando eu me formei efetivamente, eu fui ver vídeos no YouTube, o que o psicólogo recém-formado fazia. Já tinha uma ideia, mas eu fui ver de fato o que estavam falando. Ou tu vai para planos de saúde, detalhe, tu não vai ser conveniado ao plano de saúde, tu vai ser É. conveniado a uma clínica que faz o plano de saúde, porque tu tem que ter 5 anos de formação no mínimo para ser conveniado direto com o plano. Sim. Ganhando uma mixaria de 20 pila, 30 pila por sessão, e para te conseguir pagar tuas contas e viver de consultório, por favor, né? Tu vai atender 40 pacientes e como é que vai ter a qualidade disso, né? É, é. É questionável. Depois eu Então, vou entrar na crise existencial que isso me perfeito. causou. Mas vai lá, Mas só para continua. te dizer, eu odeio o plano de saúde. Eu sou defensor de que o conselho está cagando para os planos de saúde e isso está cagando com a nossa categoria, basicamente é isso. Eu odeio o plano de saúde. É tudo de má qualidade que existe no mundo da psicologia. Não posso dizer do resto. Agora me perdi. Da formação, né? E daí eu fui para os anúncios. Daí eu também pesquisei um pouco dessas outras empresas, em Club, Doctoralia, vi todas essas coisas, né, que te traziam paciente. Sim. Porque tu pode até ter um consultório, mas como que tu atinge o consultório? Instagram, YouTube é legal, mas tipo, eu nunca me trouxe um paciente. Também, assim, né? Tipo, meu negócio não é ser youtuber, não é ser influencer. Uhum. Então, Então, assim, eu comecei a estudar tráfego pago. Tráfico. Não é tráfico, tá? É tráfego. Ah, é o caminho que eu me encontrei. Não sei ainda, mas é o que eu uhum, consegui para começar. Não é fácil, tá? É um monte de botão, muito botão, e tu tem que ter umas estratégias e tudo mais. Mas teve um detalhe: quando eu me formei, eu era muito quebrado. Eu me formei pelo ProUni. Né? Eu não tinha dinheiro. Teve vezes na minha graduação que ir para a faculdade era a maior dificuldade que eu tinha era na passagem. Então, eu não tinha recursos para investir, né? Nunca tive, não não tenho podia outros não dar certo, psicólogos na né? família. Exato. Então eu tive que otimizar esse dinheiro, e hoje em dia cartãozinho não funciona mais. Foi o jeito que eu consegui encontrar, né, pessoas e trazer pessoas para essa minha clínica, que ela hoje em dia funciona completamente virtual, né? Sim, Mas não é fácil. E eu digo, não é fácil para mim que tem um puta de um conhecimento em informática. Para quem se formou pela qualquer graduação hoje, é, é complicado, é bem complicado. sim. Pois é, quando eu me formei, né, eu pensei isso, bom, eu vou começar atendendo os convênios, eu sabia que eu não pagava tudo isso, mas vou reservar ali, sei lá, né, as manhãs, sei lá, não sei quantos turnos da semana, para atender por convênio até eu conseguir me segurar nas pernas com particular, né? E aí eu comecei, e eu tinha essa ideia, assim, né, de que tá, beleza, em uns 6 meses, em alguma coisa assim, eu vou ter conseguido, assim, alguma coisa, né, e tal. E, cara, eu me formei, eu fiz um grupo com mais 3 pessoas,
né? Bom, vamos lá, isso aí, todo mundo começando ao mesmo tempo, todo mundo disposto ali, né? E bom, vamos trocar ideia, vamos se ajudar, né? Para todo mundo crescer junto. E simplesmente eu vi, assim, ó, eu vi que as pessoas foram morrendo na beira da praia, assim, por exaustão mesmo, sabe? Por fazer cartão, tentar se divulgar e não sei o quê. Tem a esperança de um cliente e não deu certo e não sei o que lá. Sabe? E aí eu entrei, então, agora entrando na questão dos convênios, né? Eu fui lá e deu, pá, beleza, o convênio paga 20 pila, maioria, assim, né? Tipo, vai ter essas variações, mas vamos arredondar aqui para 20 pila. E aí tá, né? Não é tudo isso, mas beleza, eu preciso começar por algum lugar, né? E aí, 20 pila, tu vai ter que trabalhar, tu vai estar conveniado numa clínica, tá? Não sei o quê, o atendimento é 45 minutos, online, o pessoal ganha na quantidade, e aí eu comecei a pensar, assim, e aí me deu uma crise, porque eu, assim, né, eu faço terapia já, eu acho que há 5 anos, eu acho que desde o início da minha graduação, né, por necessidade pessoal, assim, e eu me deu aquela crise porque eu pensei, cara, eu não quero, eu vou estar recebendo menos do que eu acho que eu mereço, eu vou estar fazendo um serviço que eu não vou estar contente com o serviço que eu vou estar fazendo, sabe? Vai ser só aspecto negativo, sabe? Tipo, eu vou estar só acumulando frustração, assim. E eu realmente, assim, eu tive, foi pesado, assim, sabe? Tipo, foi assunto da minha terapia, assim. O que eu vou fazer agora, sabe? E Porque provavelmente não só uma sessão, né? exato, sabe? Então, e aí, até que eu consegui, tá, não, pera, eu vou, né? E aí eu comecei a me dedicar um pouco mais para YouTube, para Instagram, para tipo, não, eu vou fazer uma coisa que eu gosto, que tem ali a chance de eu captar uns clientes e tal, vai demorar mais, mas eu vou estar fazendo um trabalho que eu acredito, né? Então, meu trabalho vai ter um significado além do monetário, assim, então, ok, e aí eu consegui me reestruturar, assim, mas foi um baita choque, sabe? Um baita choque. Então, pô, eu tenho 30 anos, eu já fiz metade de uma graduação em biologia, eu me formei num técnico em biotecnologia, não cheguei a trabalhar com isso, né? Mas tive uma experiência de trabalho ali, né? Vendendo cartucho de impressora, segurança, então eu já sei que tem que pagar muito bem o negócio para tu te sentir feliz mesmo não acreditando no teu trabalho. Assim, Sim. então, uh, se eu tivesse, se digamos, tivesse sido a minha primeira graduação, eu tivesse lá com meus 23 anos nessa situação, sabe? Eu realmente tenho receio que aquilo fosse me derrubar completamente, sabe? E E é derruba muita gente, né? exato, né? E derruba muita gente. E aí, o que acontece? Quem precisa não pode se dar esse luxo. Felizmente, eu tenho esse luxo, né? Eu moro com os meus pais, eu ainda tenho, né? Tipo, algumas coisas assim que, digamos assim, não me agradam muito no meu desenvolvimento pessoal, mas eu tenho esse luxo de ainda poder morar com os meus pais e fazer esse investimento, entendeu? Porque acaba sendo aquela coisa assim, meio que parece que quanto mais cedo tu te insere no mercado e mais, digamos assim, abaixo, aquilo ali vai limitar completamente o teu crescimento, né? Porque aí a gente vai ter outra percepção, assim, né? E aí eu comecei, aí vamos ver se tu confirma essa minha crença aqui também, tá? Vai ser a segunda vez que eu vou abrir meu coração aqui para ti. Que a gente tem a ilusão de que o psicólogo que recebe bem é porque ele faz um bom trabalho, né? A Ah, qualidade ou digamos assim, o preço da psicoterapia está diretamente relacionado à qualidade do serviço. E a gente acaba percebendo que não, o preço está mais relacionado com onde tu consegue te inserir no mercado, com que público tu consegue ter acesso. E assim, ó, sabe? E aí tu pensa assim, tá, eu não preciso ser um bom profissional para ser bem sucedido. Eu só preciso
ter um bom marketing, entrar bem no mercado, eu preciso de qualificações que eu não tive durante a graduação e que não tem nada a ver com a minha atuação como psicoterapeuta, né? Aí entra um pouco a minha experiência, né, de psicoterapia Sim, clínica, assim. Mas eu não sei o que tu acha, assim, dessa relação preço-qualidade de serviço e... eu acho que teu coração não compatível com o meu. Eu até brinco, né? Se hoje em dia Freud, eu gosto de estudar a teoria psicanalítica, né? Eu sei que tu é mais das cognitivas e tá tudo certo. É, Mas mas eu a sempre gente tem um brinco diálogo que, que olha, com pessoas de cognitiva eu não consigo ter, então eu tô... Mas eu sempre digo que se Freud vivesse hoje, ele ia ser um fudido, ele ia ser um falido, porque, cara, não tem nada a ver. Eu conheço gente que se formou e tinha uns pais ali com um certo repertório financeiro muito bom e fantástico. Acho que que bom se todo mundo tivesse esse repertório, que fez uma puta estratégia de marketing, de identidade visual e etc. E saiu já formado, cobrando 300, R$ 400 a sessão. Cobrando tabela. Eu, né, é a tabela, basicamente isso, às vezes até Esse é o mais do nosso que a próximo tabela. tópico aí. E conheço psicólogo que, cara, é excelente, gente que dá aula de formação, professor universitário, gente que eu botaria minha mão no fogo para indicar, sabe? Não, ali tu vai bem. Cara, cobrando R$ 60, não conseguindo manter a clínica, muitos professores tendo que dar aula muitas vezes, né, para complementar a Sim. renda, muita gente não conseguindo viver da clínica. Pergunta quantos colegas psicólogos vivem da clínica hoje em dia. Não vão Uhum. ser muitos que vão te dizer isso. E, e esses psicólogos maravilhosos com, sei lá, 300, 400 seguidores no Instagram, porque basicamente hoje em dia os seguidores valem mais que o Lattes, né? Então, eu tenho um nojo disso. Depois eu tenho uma história para contar disso, mas eu tenho um nojo eu já namorei a ideia de deletar o Instagram muitas vezes, mas enfim, depois eu converso sobre isso. Ah, e hoje em dia, eu sou categórico contigo. Olha, eu boto o meu na reta. Valor da sessão não tem absolutamente nada a ver com a qualidade do prestado para o serviço. Absolutamente nada, nada, nada. Isso eu acho muito importante dizer. Acho que é Isso isso. não, né, bom, é um assunto fácil de opinar, né? Pô, não concordo. E é engraçado porque realmente isso é uma coisa da nossa área, né? E até uma coisa que a gente fala, pô, tu contrata um arquiteto, um engenheiro, tem que fazer uma ponte. A ponte caiu, cara, tu sabe que o serviço foi mal feito. Agora, um psicólogo, às vezes tu tá ali e tu não sabe que o serviço está sendo mal feito. Como profissional, tu até consegue avaliar isso um pouquinho melhor, mas mesmo a gente é muito difícil, entendeu? Tu avaliar isso, sabe? Tipo, a única pessoa que realmente tem condições, como é que eu vou dizer assim, que realmente tem as informações para talvez avaliar com mais propriedade se aquele trabalho está sendo bem feito, é o paciente. E ele não tem, normalmente, né, o conhecimento técnico do assunto. Sim. E Então, às assim, vezes até dentro dos seus sintomas acaba tendo uma impossibilidade exato, de enxergar isso, exato, né? exato, perfeito, sabe? Então, abre espaço para esse tipo de problema, né, onde a qualidade do serviço, ou melhor, o preço do serviço, não está relacionado com a qualidade do serviço, né? E aí a gente entra na questão da tabela, porque assim, enquanto eu ia dizer consórcio, enquanto o convênio paga ali, né, os seus 20 pila, o CRP tem uma tabela que sugere para psicólogo recém-formado 180 por ali, sabe? Por Tipo, aí. sem informação nenhuma. Cara, tu fica assim, tipo, da onde isso não faz? Esse preço está completamente fora. E eu duvido que outras áreas de atuação tu tenha.
tu saia recém-formado e a pessoa te diga um máximo e um mínimo com essa variação, entendeu? Porque, Sim. tipo, eu não sei nem calcular quantos por cento é, tipo, quanto que é R$ 180 de 20, sabe? Tipo, né? Isso vai ser o quê? Se tu fosse botar 5 vezes mais, seria 100, então isso são 9 vezes mais, sabe? E a média, não é? Eles têm ainda o máximo do psicólogo recém-formado, que eu nem me lembro, porque o valor é tão absurdo que, assim, né? Entrou por um ouvido, 300, saiu pelo outro. R$ 400 e mais ou menos isso. Sabe? Então, E os assim, intermediários a gente já nem olha porque a gente já tá chocado, né? exato. Aí, tu já teve teu aneurisma, aí tu já tá no chão espumando, assim, sabe? Sim. Então, Não, e isso também traz uma outra conversa, né? Ale, uma coisa que eu gostaria de falar do início do vídeo até aqui é que muitas dessas questões que a gente está colocando aqui como dores, né, do psicólogo, não estão sendo mensuradas no censo, né? Então, olha quanta coisa importante que a gente deixa de ter ali para entender a nossa eu ia realidade. dizer, essa desconexão de valores só Uhum. numera, né? Só quantifica a desconexão de informação com o profissional ali, entendeu? E essa É dor um que a gente está indício. falando, isso que a gente está falando não é só Jason e Léo falando, né, resmungando do mundo, a gente percebe de todo mundo, a gente escuta nos corredores das faculdades, generalizado, digamos, esse desconforto, dá para dizer que é generalizado, mas, enfim, tem essas questões. Eu até me perdi qual era o próximo tópico. Ah, a tabela? Tabela, isso. A tabela. E tem outra questão também que é muito discrepante, né? Claro, o CFP ele sugere esse valor, né? Não quer dizer que seja uma obrigação. Não é um Mas piso, não é um teto, não é isso, um, né? o piso que eu ia comentar. Cara, se tu vai na engenharia hoje em dia, olha, um engenheiro ganha 8,5 salários mínimos para 40 horas e ponto. Não é proibido dar menos que esse salário. E a gente não. Parece que o CF, agora eu vou falar um pouco da minha infelicidade com o CFP, porque eu não me sinto. Ok, né? Homem, branco, hétero, aquela coisa toda, mas enfim, É, eu não me sinto amparado, nem não sinto que o CFP para mim é uma entidade que protege o psicólogo. E por quê? Olha, faça a carga horária que fizer, pague o salário que quiser, ninguém regula plano de saúde, parece que o CFP está ali só para debater política sei lá, fazer umas militâncias, mas o que é importante mesmo para o psicólogo, cara, eu não vejo movimentação, até um censo, que é uma coisa importante de a gente ter dados, parece que a coisa ficou faltando ali, não, né, caiu um pouco ali nas militâncias da vida, já adiantando alguns tópicos, mas eu também sou meio. Eu vou e volto também, não é tudo certo. por isso que a gente se dá bem, eu tô aqui, ó, subindo e descendo no meu roteirinho. Tipo. Então, e olha, então, para mim, assim, digamos, uma palavra, definir o profissional, o valor que o CFP enxerga dos profissionais, quantas ações que ele realmente faz, né, para assegurar esse bem-estar financeiro para o psicólogo, é muita incongruência, é muita incongruência. Bom, basicamente é isso. Sim. Não sei em que mundo eles vivem, não sei. Não sei o que é, mas quero fazer parte. Hoje, psicólogo Onde... recém-formado está cobrando 180. Quero entrar nesse mundo aí, sabe? Mas eu acho que assim, antes da gente entrar na questão política, né? Eu acho que aí tu deu o contexto todo para a sensação que eu tenho, e eu até coloquei ali, né, do psicólogo multitarefa. O que acontece? É é um cada um por si, assim, né? Então, assim, quem tem poder para fazer uma clínica, para fazer convênio e não sei o quê, e botar psicólogo para trabalhar ali, atender por convênio online agora ainda, então, tu vai, sabe?
Tu não precisa nem mais ter o espaço físico, faz. Quem está precisando vai atender por 20 pila. Quem não tem, quem tem condições de tentar disputar um lugar ao sol ali, né, no mercado, na clínica particular, tenta, sabe? É muito quem faz, quem é um pouco mais como é que eu, um pouco menos envergonhado, um pouco mais extrovertido, vai convidar os coleguinhas, os ex-colegas de estágio para fazer um vídeo, fazer um canal no YouTube e fazer reels, né? E, tipo, vai jogar a cara, assim, sabe? Tá todo mundo ali, salve-se quem puder, se virando. E é muito legal, é muito bonito tu ter, assim, tipo, não tem uma regulação, não tem uma obrigatoriedade, não tem um piso, um teto, bababá, o profissional é livre, né? É muito bonito no discurso, só que funcionaria se todo mundo entrasse igual, né? Se todo mundo fosse igual, e não é todo mundo igual. Então, tu está botando pessoas, indivíduos com histórias, com recursos, com formações absolutamente diferentes no mesmo lugar. E assim, bom, aquela pessoa que tiver mais recursos, que tiver mais ferramenta, que tiver, ela vai dominar o espaço ali, vai engolir o outro que não tem essa ferramenta e vira uma selva, sabe? E a sensação que eu tenho é que é uma selva, né? Como diria as grandes filósofas brasileiras, né? Pepe e Neném. O motivo todo mundo já conhece, o de cima sobe e o de baixo desce. Porque é muito nisso, né? Se tu tem a capacidade de dominar esse mercado, tu vai fazer o que os bilionários fazem, dominam. Enfim, sobra muito pouco espaço. Então, nos lugares de desigualdade, né? Cara, precisa de ter cotas, precisa ter defesas, né, para se sustentar essa prática. E me parece, não sei se eu estou alinhado com o teu pensamento, não existe defesa nenhuma, né? Liberdade total, paz e fome à vontade. É uma expressão horrível, mas é dedo no cu e gritaria, né? Porque assim, né? Mas, e aí é engraçado porque, agora entrando na questão política, qual que é, tem um momento do censo em que ele pede para tu escolher uma cor, e daí dessa cor que tu escolhe, ele vai te enviar para dois grupos de questões diferentes. Aí eu já comecei a pensar, né? Tá, por que tu me fez escolher? Podia simplesmente ter avisado, ter responder algumas questões que a partir dali não ia ser igual para todo mundo, e deu, né? Mas tá, por que tu me avisou? Por que tu me fez escolher? E por que tu botou cor ali, né? Então a gente já, porque para psicólogo tu vai falar lilás e amarelo, já vai ter a interpretação das cores, não sei o quê, já vira quase um teste projetivo, né? Sim, não é aleatório. Sabe? E aí a primeira questão que eu peguei foi assim, né? Aqui é um momento que eu tirei prints e eu vou ler algumas questões, assim, né? Que eu acho Tu tem que botar depois os prints se tu se sentir confortável com isso. Eu vou, não, pode ser, se eu tiver tempo para fazer essa edição, eu vou colocar. Ou pelo menos eu coloco escrito ali embaixo na descrição. Porque assim, né? O primeiro princípio fundamental que orienta o código de ética da nossa profissão diz que psicólogo AOE, baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Este princípio é, lacuna, importante para a minha prática profissional. Aí outra pergunta, esse princípio ajuda, lacuna, na compreensão dos fenômenos e problemas psicológicos com os quais eu trabalho. Aí a gente vai ter, acho que tem mais uma? Não tem, são só essas duas. E aí eu fiquei pensando, cara, simplesmente nessa selva de pedra, nesse cada um por si, Deus por todos, que é recém-formado, tu vai me falar desses princípios éticos aí, sabe? Tipo, cara, né? Assim, primeiro,
isso não é, na minha opinião, isso não é uma questão de atuação profissional, no meu trabalho. Qual que é o profissional que não deveria ter seguir a ética da Declaração Universal dos Direitos Humanos, sabe? Me diz qual que é essa profissão que tu não deveria estar embasado nesses valores, sabe? Uhum. Né? E a outra, vamos se olhar um pouquinho no espelho, sabe? Porque eu achei, nossa, pegou, na minha opinião, pegou muito mal. Pegou muito mal fazer esse tipo de pergunta, depois das questões que a gente comentou até agora, né? Então, foi aí que eu comecei, assim, o meu desconforto começou a... O que estava ali só num banho-maria começou a borbulhar e eu estava aí. E dali só aumentou, assim, né? Mas eu não sei que foi qual foi a tua sensação, né? Como é que foi para ti? Porque tu pegou uma cor diferente, né? Eu peguei o amarelo. Eu acho que foi o amarelo, acho que foi. Não lembro, mas sim, as perguntas foram diferentes, né? Sim. E quando eu respondi minhas perguntas, elas não entravam tanto nesse mérito político, social, de ONU, direitos humanos, militância. Tipo, respondendo ao que tu tá falando, basicamente, eu não sei nem te dizer, basicamente, você é um escroto ou não? Sei lá, Exato. é o mínimo, sabe? Agora, Você bate nos pacientes ou não? Não é para bater nos pacientes, tá? eu me pergunto Tipo, quem não responde, que responderia de forma séria, eu sou um escroto. exato, era o que estava perguntando, né? E aí E vinha a mais uma vez, pergunta, né? e é o que eu estava te dizendo, os números não batem ali, né? O que tu tá medindo ali, né? Não vai medir legal. Sim, Tu pode saber, o psicólogo se envolve com algumas práticas de militância, tu vai saber de alguns desses dados, mas efetivamente o que tu quer construir com essa informação? Não sei. Isso é. ficou para mim muito raso, assim, e confuso. E aí veio depois, né? Tipo, os conhecimentos que você possui sobre direitos humanos foram adquiridos antes do curso de graduação, no meu curso de graduação, em curso de especialização e aperfeiçoamento. Sério, eu preciso fazer uma especialização sobre direitos humanos para ser ético no meu trabalho, sabe? Na minha prática profissional, em contato com os colegas, por iniciativa própria, tipo, umas coisas assim que o que essa tua pergunta está querendo medir? Entendeu? O que ela Uhum. tá, e ela mede realmente o que ela está se propondo a medir, né? Por, São noções é, básicas para tu formular, para tu fazer um artigo, um questionário, sabe? E a pessoa me faz um censo em que isso não tá, pelo menos, ó, minha opinião aqui, né, de leigo e tal, não sou, né, mas não tá bem claro, sabe? É estranho, me gerou um desconforto, né? Sim, eu não entendi. Na verdade, eu até te comentei antes, né, que eu não sou nenhum especialista nesses campos, né? Tem até um vídeo do Porta dos Fundos, né, do microbiologista que faz e entende de tudo, daí vai falar de alguma questão social e ele não me sinto confortável de falar sobre isso, porque o que eu falar aqui vai dar treta. Então, é um lugar de caminhar assim em ovos, né? Qualquer coisa que tu falar pode ofender muita gente e acabar o grande mal, né, da internet hoje em dia terminar em cancelamento. Terminar em cancelamento, exato. Então, Então, exato. Mas eu realmente não entendi o que quer medir isso. Vou ser bem sincero, direitos humanos lá da ONU, da Constituição lá, eu estudei para concurso, quando eu estava estudando para concurso, e basicamente olha, vamos cuidar das crianças, não sejam filha da puta, não mate as é, pessoas, trate-as com igualdade, respeito e amor, é. ponto, né? E E assim para também, né? quê? Ó, faz tudo isso na confiança, porque eu não vou ficar cuidando se tu tá fazendo, tá? Exatamente, né? Porque, né, direitos humanos, né? Enfim, Né? Então, o assim, Brasil não é é, conhecido por um país mais tranquilo em relação a isso, né?
Então, É complicado. então assim, eu fiquei, a minha desconfiança e insegurança com relação ao censo deu um pico ali, sabe? Quando eu vi essa primeira parte, né? E aí depois a gente veio com aquelas questões assim, né? Engajei-me em coletivos e iniciativas com foco em questões de gênero, raça, LGBTQIA+, deficiência. Dediquei tempo organizando, mobilizando pessoas para trabalhar com ou apoiar questões de as mesmas alternativas, né? Opa. Aí depois aqui assistir palestras, lives, eventos focados em questões de mesmas alternativas. Usei uma ferramenta online, Instagram, YouTube, Facebook, para aumentar a consciência sobre questões de novo, as mesmas alternativas. Doei parte de minhas horas de trabalho para um grupo ou organização que trata da conexão de questões sociais, como justiça ou desigualdade em questões de aí as mesmas alternativas, né? Gênero, raça, LGBTQIA+, deficiência. Cara, aí eu já comecei, né? Primeiro que eu não sei se deficiência é a palavra mais adequada, tá? Vamos Pois começar é. aí, né? Porque a gente já entra naquele problema de como tu vai chamar o quê, né? E quem. Então, já é complicado, Ficou estranho essa parte agora que tu falou, né? realmente. Para quem não sabe, né, eu e o Léo atendíamos com ecoterapia, né, que cuidava muito, né, de crianças que tinham algumas necessidades. Então, tem que tomar cuidado com o que tu vai falar e como tu vai falar, E né? E aquilo, né? parece que Necessidades especiais já também não é. Aí uns preferem desenvolvimento atípico, aí não sei o Uhum. quê. E aí a gente tá numa... Assim, tu não vai ter uma palavra que agrada todo mundo, isso é certo. É. Mas deficiência talvez não seja uma que agrade a maioria, É tipo sabe? falar em distúrbio, assim, né? Não se É, fala. né? E assim, pô, eu faço parte do Comitê de Sexualidade da Sociedade de Psicologia. Eu apresentei, participei de uma mesa na jornada de sexualidade, né? Tecnologia e sexualidade, do Comitê de Sexualidade. Eu gosto do assunto e falo e tal. E assim, eu não me senti confortável em responder como positivo qualquer uma dessas alternativas. Porque a sensação que eu tive foi: tu ergue a bandeira do movimento, o quão ativo tu é no movimento, tu compra a briga, né? O quanto tu é militante da causa. E aí já entra em questões pessoais minhas com relação à militância, com relação aos movimentos como um todo, né? Então, e assim, eu não me senti confortável em responder aquilo ali. Só que eu agradeci que tu podia não responder nenhuma e continuar, porque não tinha nenhuma opção, nenhuma das anteriores. Não tinha uma opção, não me sinto confortável responder com as alternativas propostas. Não tinha nada disso, sabe? Então me Sim. pareceu muito assim, né, conduzido, direcionado, manipulado para um certo resultado, sabe? Sim, é o que a gente chama, né, na produção científica, né, que tinha viés, né? Então, Exato, exato. A cadeira aqui essa cadeira tá. Isso vai ficar no vídeo, tá? Eu não vou tirar, vai ficar eu Eu não, assim nesse eu não vídeo. espero que tu edite nada. Eu só não sei se a gente vai poder ficar tanto mais tempo, porque eu já tô com muita fome. Bah, pior que eu tô. Bah, nossa, é 9 horas, desculpa. Aham. Nossa, eu te pedi para reservar uma hora e meia aí e a gente Não, já eu não marquei torrou. mais pacientes para depois, justamente Ah, para ter esse tempo. Depois é só janta e era isso. tá, menos mal. Não, como é que eu vou dizer assim? Vou dormir com menos peso na consciência. Mas continua, continua. Não, e não sei se para você, só para tentar contextualizar também, na parte amarela, para quem escolheu a cor amarela, né, tinha as perguntas eram muito, tal assunto é muito relevante para mim, ser bem remunerado é muito importante ou não é importante? É Uhum. tudo umas perguntinhas meio testezinho de internet, sabe, para te descobrir algum aspecto da personalidade bem Sim, rasos. Eu acho que eu usei essa palavra raso várias sim. vezes e eu acho que é o sentimento que eu tive desse censo.
Que, Realmente de não novo, sei. né, quem é, me desculpa, mas assim, qualquer área, e eu acho que principalmente na psicologia, quem é um profissional que vai dizer assim, olha, não me importa a qualidade do trabalho, o que importa é o quanto eu estou recebendo. Nenhum profissional vai dizer isso, ele pode até pensar, sabe? Mas ninguém vai dizer isso, sabe? Então, tu já tem uma resposta ali, eles só estão querendo que tu marque, entendeu? Tu sabe, Léo, eu não me sentiria desconfortável deles perguntarem bastante sobre essas questões do teu envolvimento com militância se não tivesse ocupado, assim, um terço do questionário. Se eles tivessem, tipo, feito toda uma construção bem mais completa em relação à realidade do psicólogo no Brasil e reservassem também um espaço para isso. Mas Sim, como foi tão tendencioso ali, com tanto viés, assim, eu vi, né, tu me mandou os prints ali, a sensação que tu tem no, no final do questionário é, nossa, sou um macho escroto, eu não faço parte de nada desse negócio. Eu estou tentando ganhar alguns pacientes aqui para pagar as sim, né? contas. Exato. Então, e ser, né, não só pagar as contas, agora eu fui muito leviano, mas enfim, ser feliz com a minha profissão e, e como é que, né, se enquadra isso, todo esse resto, né? Né? Assim, e acho que isso é importante também que tu trouxe, né? Tipo, claro, eu tô aqui, eu tô detonando, né? Mas assim, tem o contexto, né? A gente está num censo feito por um órgão federal, que essa já é a segunda metade de um questionário que já foi meio mal das pernas no início. Então, se fosse num outro contexto, num questionário para descobrir do Facebook, né, para descobrir qual princesa da Disney tu é, beleza. Mas nesse contexto não cabe esse tipo de viés, entendeu? Sim, e Me- eu acho importante isso que a gente está fazendo de questionar, né? Se vem um estagiário, nos entrega um trabalho ali, ele está muito mal feito, a metodologia muito mal utilizada, a gente vai questionar. O que a gente está fazendo aqui Sim, realmente é colocando em dúvida. Olha, será que vocês realmente fizeram esse troço assim, digamos, no molde científico, é. vamos dizer dessa forma? Vocês Vamos botar assim, né? O ser humano é falho. Por isso, todo produto do ser humano vai ter alguma falha. Quais será que foram as falhas desses seus? Sabe, em que poderia ter Exato. sido melhor? Né? Vamos botar desse jeito para a gente também não... Porque também não é a ideia sair apontando o dedo na cara do outro e dizendo como Sim. deveria ter sido feito. Né? Por mais que a gente esteja fazendo uma crítica, a ideia aqui ela é cooperativa, é um grupo de pessoas trabalhar para ter uma visão da realidade mais acurada, mais precisa, né? Tentando um compensar as faltas do outro e os vieses do outro. Então, né? Só que não deu essa sensação, né? Respondendo. Sim. E Até aí trazendo. Ai, pode falar. e aí a gente entra, né, na segunda parte, que aí eu já estava realmente me tremendo na cadeira, né? Aí ele vem, relembrando o princípio, né? Daí ele fala, relembra a questão dos direitos humanos, e daí ele fala, em que medida viver uma democracia é requisito para tal princípio, né, dos direitos humanos lá, em que medida viver em uma democracia é um requisito para que tal princípio seja assegurado na nossa prática profissional. Os conhecimentos que você possui sobre democracia foram adquiridos, aí ele te dá várias opções, né, no curso de graduação em especialização e aperfeiçoamento, de novo, né, as mesmas coisas ali de antes. Democracia é um conceito que assume diferentes significados para as pessoas. Olha, me desculpa, mas eu acho que se tu procurar democracia no dicionário, vai ter um significado, tá? Usa pelo menos o do dicionário. A democracia, aí tinha ali o do dicionário e tinha alguns outros, assim, né? Tipo, exige liberdade de expressão e de imprensa. O que tem imprensa a ver aí no meio, né? Requer respeito à diversidade das pessoas e dos grupos sociais. Então, assim, começou aquela coisa que foi marque elementos importantes para o bem-estar, qualidade de vida e saúde psíquica das pessoas na vida em sociedade. Aí tem, né, liberdade de
de ir e vir, direito de votar livremente e escolher seus governantes. Cadê? Tem uma aqui que é muito boa, que ele pergunta para que serve a democracia, uma coisa assim. E ele tem uma opção que é tipo, aquela. Cadê, cara? Será que eu não posso não ter tirado print desse negócio? Que ela serve para proteger as pessoas que são como é que eu vou dizer assim, exploradas, ou para defender quem explora. Entra numa coisa que praticamente é assim, né? Tu é pró ou é contra Bolsonaro? Tu bate panela para quem na É a janela? sensação que eu Sabe? tive. Tipo, né? Tu votou em quem? Me põe assim, tu votou em quem? 17 ou 13? Sabe? Porque, né? E, cara, assim, é uma questão importante? É, com certeza, absolutamente importante. Mas, de novo, é uma questão importante para todo mundo, não é só para o psicólogo, e não é requisito da prática do psicólogo, não se restringe à prática do psicólogo, não é papel, na minha opinião, pelo menos, do CFP estar preocupado com isso, sabe? Então, isso é completamente fora da casa, sabe? Então, Sim. de novo, em outro contexto, válido, ótimas perguntas, bom, legal, mas nesse contexto não cabe, me desculpa, mas a única coisa que eu posso dizer é que não cabe. Eu gosto de pensar no nosso próprio atendimento clínico, né? Se tu votou em Bolsonaro, no Haddad, no caso, se tu votou no Haddad, no Lula ou nos outros, né? Que o Brasil é dividido Sim, entre um ou outro ou os outros. é, Se tua religião é X, Y, Z, isso só tem importância na medida que isso é importante para o paciente, né? Então, essa que é a questão que me pareceu, por que que o CFP dá tanta importância para essas questões? Ele quer descobrir? Pode ser, ok, mas me pareceu que ele está muito focado nessa temática e eu fiquei me perguntando por quê, né? por quê? Então, vamos nos tornar, então, agora um grupo militante, a psicologia milita para aquilo outro. Ah, assim, tá tudo certo, mas vamos jogar as claras. O que está acontecendo? Sim, Qual é que é a proposta? Vamos conversar entre gente. Vocês já estão perguntando isso por quê? A gente já fez uma conversa. Sabe, agora eu só vou. Eu também, talvez eu não tenha muito mais tempo para continuar, mas daqui a na pouco o ronco do psicologia. estômago vai ser ouvido no microfone, Daqui né? a pouco eu só vou. Mas falando nas organizações e tudo mais, quando a gente mede um clima de um trabalho, de alguma coisa, quem faz essa pesquisa não é a empresa, é outra empresa que é contratada, onde ela é neutra, e essa palavra neutra me parece que não existiu nesse senso em momento algum, né, digamos assim, para tentar entender os psicólogos e quem os defende, porque em momento algum o CFP fez uma autocrítica. Não, nos avaliem também, a gente quer saber a opinião de vocês em relação a gente. Isso não teve nenhuma questão, nenhuma. Isso é muito importante. Reivindicação, muitos comentários, não teve. Foi completa falta de autocrítica e preocupação em saber disso. E tu ficou muito chateado com essa questão da militância. Para mim, foi a falta de autocrítica do CFP. Para mim, foi uma completa desconsideração, descaso e não querer saber a opinião dos psicólogos em relação à condução do CFP. E Sim, CRPs, né, por consequência. sim. CFP, gente, Conselho Federal de Psicologia. CRP, Conselho Regional de Psicologia. Acho que tem Verdade, agora pacientes. depois de 1 hora de vídeo, a gente vai dizer. Porque eu não sei como é que é teu público, mas não é só psicólogos que vai ler, né? Vai ver esse vídeo, né? Até porque assim, né? Se tu quer aprender alguma coisa de psicologia, olha, vou te contar um segredo aqui, tá? Eu me formei há pouco, então talvez eu não seja a pessoa mais indicada para estar ensinando. Então, né, eu posso te indicar pessoas melhores.
né? Então, eu não estou aqui me propondo a ensinar psicólogos, eu estou aqui me propondo a fazer esse translado entre o técnico teórico e o leigo, né? Então, então assim, para a gente encerrar, eu queria te fazer as perguntas que eles encerraram o questionário, né? Que é, Tá. aqui, ó, eu vou ler exatamente. Estamos terminando. Use o espaço abaixo, caso você... Não, primeiro, teve uma antes. Quais são os principais obstáculos para o desenvolvimento da psicologia no Brasil atualmente? Com a palavra Jason, por favor. Os obstáculos, nossa, eu acho que só tem obstáculo. Eu preciso citar Ah, todos ou só o top 3? e olha, ah, nós, psicólogos, somos muito desunidos. Não sei se você sabe, mas a maior fonte de denúncia de psicólogos são outros psicólogos. E às vezes por questões muito bobas, porque quase nenhum processo vai em frente. Conselho Federal extremamente ineficiente, na minha opinião, né? Eles talvez sejam eficientes para eles mesmos. Remuneração, para mim, se inserir no mercado de trabalho da psicologia é, para mim, o maior desafio, por causa de vários obstáculos. Enfim, acho que é mais ou menos isso. Acho que é isso. Eu vou ler aqui o que eu respondi na hora. Foi assim, ó, os psicólogos e a formação. Sabe? Ponto. Mas eu incluiria ainda agora, né, tipo, os conselhos, sabe? Os conselhos. Porque, olha, realmente a organização que representa, né, os psicólogos tá deixando a desejar, tá confuso, sabe? Tu sabe que eu vou contar uma história. Eu comecei muito bem minha graduação, meu primeiro dia de psicólogo, eu fui denunciado, né? Porque eu divulguei valores da terapia. Primeiro dia. Primeiro dia, nossa, sim. Porque eu não podia divulgar valores da terapia. E daí eu comecei a questionar: mas como assim? Então a Unimed, Zen Club, Doctoralha pode, mas eu não posso. Não, mas é que tu não É pode. verdade, Basicamente eles né? disseram isso. É verdade, tu vai lá no site, não sei o que deles, e preenche o valor que tu cobra por sessão, né? E te Tá perguntam e ali tudo aí, pode, tá estampado, né? ali, mas não, tu não E pode. É tu verdade, escolhe ali nossa. o valor do psicólogo que te convém. É quase um shopping de psicólogos ali, Sim, tu escolhe qual que te agrada. E isso o conselho tá, tá, assim tá tranquilo, assim pode. Mas agora tu divulgar o teu valor, assim, não pode, né? E os sim, psicólogos ficam muito brabos com isso. Parece que fere o coração deles, né? é, E então é nossa. muito complicado isso. No fim das contas, eu consegui uma autorização por escrito deles para divulgar o valor da minha sessão no site. Mas eu Aham, cobrei deles uma autorização disso, porque no Zen Club podia, então eu também quero ter no meu. sim, E daí eu consegui essa autorização. Mas foi assim, foi uma sim. peleia. Já comecei Bah, começou minha vida bem. de psicólogo bem, né? No primeiro dia já É, treta. não, então, eu dei a volta nisso assim, né? Tipo, olha, entrevista inicial gratuita, eu faço aí até a gente conversa, né? E eu só digo o preço assim, sabe? Porque, né, não passo preço por WhatsApp, não passo valores em rede social, não sei o quê. Porque é aquela história, né? Assim, olha, o que que a pessoa, quem é que vai procurar um psicólogo, né? A maioria das pessoas é que nunca foi num psicólogo. Porque se tu já foi num É. psicólogo, tu vai voltar ao teu psicólogo. Ainda mais agora, com terapia online, né? Então, nesse, ai, me mudei para longe. Nem isso mais, assim, é uma desculpa. Então, a pessoa que está procurando um psicólogo, 99% público, nunca fez terapia. E terapia não é um conhecimento, né, público, assim, né, padrão que as pessoas têm de saber o que, que é psicoterapia. E varia muito de uma para outra. Uhum. Então, não dá para tu passar o teu preço sem a pessoa saber qual que é o produto que ela está comprando, qual é o produto que tu está oferecendo, né? Então, eu tento, olha, esse é o meu produto, tá? Entrevista inicial, descobriu agora, esse é o meu produto. Agora eu vou te falar um valor e tu vê se tu acha que vale a pena ou não, né? Mas, assim, de novo, não aprendi isso na graduação, isso foi o meu psicólogo que me sugeriu e que falou que ele faz isso, entendeu? Sim. Então, né, aprendi com tentativa e erro e, importante, tive e tenho
o privilégio de poder aprender por tentativa e erro, de poder errar para aprender. Sim, boa. Importante falar isso, porque não é todo mundo, né? Então, daí, agora sim, agora a última pergunta, né? Estamos terminando. Use o espaço abaixo, caso você queira fazer algum comentário adicional sobre a sua experiência atuando como psicólogo ou algo que lembrou respondendo o questionário. Então, com a palavra, Jason. Eu até já falei, né? Eu fiz nesse espaço eu utilizei para criticar o CFP pela falta de autocrítica. Eles não se preocuparam em saber a nossa opinião em relação à condução do conselho. Sim. Assim, ok, talvez num censo onde avalia a vida do psicólogo, talvez isso não fosse uma coisa tão importante, mas já que eles avaliaram vários pensamentos em relação ao do psicólogo com determinadas coisas e não só do psicólogo, acho que fiquei confuso, mas enfim, vou continuar. Eu senti muita falta de ter essa autocrítica, dessa opinião. Para mim ficou um questionário muito tendencioso, ficou muito... Eu sim, terminei com mal-estar, eu fiquei pensando depois, né, com a mentalidade de pesquisador, como que eu vou usar esses dados depois? Vai ser bem difícil, né? E será que eles realmente vão ter um peso de uma metodologia que foi bem desenhada? Não sei, até porque qualquer pessoa pode responder. Então, são várias questões que me deixou bem desconfortável, assim. Com pensamento de pesquisador, eu diria que essa fonte de dados, assim, ela é tipo quase jornalística, assim, qualidade baixa, jornalística, sem metodologia científica, ou com uma metodologia científica muito fraca. E foi o sentimento. E é interessante porque tu falando isso, né? Por exemplo, isso foi uma coisa que realmente me incomodou, afetou a minha sensação, né? Minha emoção durante o questionário, mas que eu não consegui elaborar, que passou reto por questão de outras coisas que já tinham ocupado ali a minha mente, né? Então, né, essa questão dessa validade, assim, né, do questionário e do CFP se coloca essa autocrítica, né, que tu falou, assim. Então, eu vou ler aqui o que eu respondi, né? Mas eu respondi assim, né? Achei o questionário muito parcial e me lembrei de diversos problemas que tive durante a minha graduação e breve atuação como psicólogo recém-formado. Uma pena, porque foi isso, né? Terminou com aquele gosto ruim na boca, sabe? Né? Então, acho que fica um pouco assim, né? Outros psicólogos aqui para a gente ir encerrando, né? Fazendo o fechamento, assim. Outros psicólogos ou não psicólogos que responderam esse censo, né? Se quiserem botar nos comentários a sua opinião, crítica, sugestão, com relação ao vídeo, com relação ao censo, né? Só, por favor, não critiquem o convidado, critiquem só o host, tá? Porque senão nunca mais volta. Então... Não, eu lido bem com críticas, não tem problema nenhum. Pode falar, já eu fui não vou voltar para denunciado ler no os primeiro dia. comentários, né? Tá no canal do outro, eu não vou voltar para ler os comentários, então não tem problema. Mas assim, né? Coloquem nesses comentários, porque assim, é importante ter esse canal de comunicação, essa troca, né? Que faltou no censo, que às vezes muitas vezes falta entre psicólogos, né? Entre profissionais da saúde mental, e aí a gente inclui psiquiatras, psicoterapeutas e outras profissões, assim, né? Que falta às vezes na graduação e que espero ter sido possível demonstrar um pouco, né, que mesmo com divergências teóricas, como eu e o Jason, a gente tem algumas, né, esse diálogo ele é possível e ele se enriquece muito dessas divergências teóricas, né, porque com um mindset colaborativo, né, cooperativo, a gente consegue aproveitar isso. Então, assim, né? Vamos usar esse espaço, os comentários estão aí, sinta-se à vontade, né? Vamos aproveitar e fazer essa troca para que a gente possa
se enriquecer como profissional e como pessoa, né? Se o Jason não tem nenhum encerramento, assim, né? Eu Não, vou fazer. gostei, Gostou? Foi aprovado? gostei. Vamos A gente... fazer o que o CFP não fez, vamos ouvir os comentários. Exato, exato. Então, né, isso para encerrar, assim, como sempre, né? Nosso tempo está terminando, a gente fica por aqui. Se tu gostou do vídeo, compartilha, dá um like. Eu já falei dos comentários, eu leio eles. É um canal pequeno, então eu leio todos os comentários, eu respondo. Então vamos aproveitar isso, né? Quem sabe não sabe uma coisa legal daí. Até mais. Ah, e agora tem o ritualzinho, assim, de estender a mãozinha para a câmera. É assim? Para tipo apagar, assim. Isso!